Saúdo a você, querido irmão, querida irmã, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para aprendermos da palavra de Deus, para ouvirmos a sua santa voz. E rogamos a Deus que nos abençoe, nos dê de seu Espírito Santo para juntos compreendermos a sua santa e bendita vontade. Eu quero analisar hoje, junto com os irmãos, estudar o que significa costume e tradição. Muitas vezes nós somos dirigidos pelo Espírito Santo para trazer uma mensagem para o seu coração, para que você possa servir a Deus de uma forma perfeita, de uma forma abençoada. E o inimigo tem trazido alguns empecilhos, tentando colocar impedimento nos teus caminhos. E algumas vezes as pessoas falam, isso aí é costume, isso é tradição, isso aí não é palavra de Deus, isso aí nós não podemos deixar um costume, uma tradição impedir de nós servirmos a Deus. Mas costume, o significado de costume, segundo o dicionário, é um hábito comum aos membros de um grupo social. Então, nós vemos costume. É um costume de determinado grupo social agir de uma determinada forma. Isso é um costume daquele grupo social. Não é uma coisa que se faça para agradar a Deus ou para aperfeiçoar o nosso viver perante Deus. No passado, os escribas, os fariseus, tinham seus costumes e tradições, mas que impediam a pessoa de servir a Deus. Esses costumes e tradições desviavam a pessoa de Deus. Veja em Gálatas, no capítulo 4, aliás, no capítulo 1, o versículo 3 e 4, os versículos 3 e 4 dizem: Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, ao qual glória para todos sempre. Amém. O Senhor Jesus Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau. Então nós temos que entender que nós temos que obedecer a Jesus. A vontade de Deus está registrada na palavra de Deus através do que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E assim nós vamos fazendo o que é agradável ao Pai. Vamos ver nesse mesmo capítulo, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo dizendo assim: Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Tradição é a transmissão de ensinamentos através das palavras, através de lendas, através dos costumes. Isso é tradição, história, lenda, memória. Ninguém chegou até nós dizendo assim: o apóstolo Paulo disse lá em determinada sinagoga que tinha que fazer assim, 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 e isso não ficou registrado na Bíblia, e nós estamos servindo a Deus por essa tradição verbal que vem vindo lá de 2000 anos atrás. Porque Jesus disse uma vez na sinagoga, mas não ficou registrado. Não existe isso. Nós nunca dissemos coisa que não esteja registrada na palavra de Deus. O uso do véu é costume, é tradição, é coisa lá do passado. Se não fosse necessário, irmãos, Deus não ia mandar colocar aqui, Deus não ia dirigir o servo dele para escrever aqui que a mulher tem que se cobrir com véu, senão ela está desonrada perante Deus. E o homem não pode cobrir sua cabeça, senão ele está desonrado perante Deus. Se não fosse necessário, Deus não deixaria as doutrinas para nós fazer. Batizar em nome de Jesus, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é tradução, não é costume, isso é a palavra de Deus registrada aqui. Não é ensinamento que veio de boca a boca pelo tempo e por costume de algum povo, alguma coisa. É palavra de Deus que fala aos nossos corações.
Não é simples tradição, como alguns querem falar. Usar roupa comprida, usar roupa que cobre o corpo, a mulher está decentemente trajada, usa uma saia. Não, mas existe calça comprida que é feminina. A calça comprida feminina mostra todo o corpo da mulher. Isso não é decente para uma mulher que diz que tem o Espírito Santo e é como Sara, que chamava o próprio marido de Senhor e obedecia e obedece a Deus e é usada por Deus, é templo do Espírito Santo. Mas o seu corpo está fazendo outro desviar do caminho porque ela está se mostrando toda. Isso não é tradição, esse ensinamento. Andar decentemente trajado é uma vestimenta idônea, uma vestimenta com pudor. O mundo não tem pudor, o mundo não tem vergonha, o mundo está morto nas mãos de Satanás, o mundo jaz no maligno. Como nós vamos dirigir a igreja pelo que existe no mundo? De forma nenhuma. E essa história das igrejas deixar os membros, os jovens, para não perdermos os jovens, deixar fazer isso e fazer aquilo, não pode fazer isso, irmãos. A palavra de Deus é uma só. Existe um só caminho para a salvação. Ou você aceita, ou você está rejeitando. Não vai ter outra maneira de você ser salvo a não ser fazer a vontade de Jesus Cristo. Para você é difícil? Então o teu coração está na carne ainda. Você tem que buscar de Deus, misericórdia de Deus. Você tem que buscar a sabedoria de Deus, não a sabedoria do homem. Você tem que buscar o caminho de Deus. Você está olhando para as coisas materiais, está assistindo essa mensagem ou outras mensagens para que Deus te abençoe materialmente, para que você aumente o teu patrimônio, não perca o que você tem. Mas nós temos que estar prontos para dar a própria vida por Jesus Cristo. E você quer bens materiais que apodrecem, o inimigo destrói, o ladrão rouba, traça, rói. O teu coração está nas coisas materiais ainda. Você tem que olhar para as coisas espirituais que são eternas. E elas nós conhecemos e discernimos pela palavra de Deus, pelo que está registrado aqui. Não é costume, não é tradição, não. Isso é palavra maligna que o inimigo está tentando colocar no teu coração para você deixar de crer na verdade. Para você deixar de crer na verdade. Veja em Colossenses capítulo 2, vamos ler os versículos, vamos ler do versículo 4 em diante. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, palavras que nos comovem, né? Tem gente que tem uma mensagem que comove todo mundo, e se nós não estivermos atentos, a gente acaba se deixando enganar. Mas nós não vamos nos deixar enganar não, porque nós temos o Espírito Santo que nos socorre e nos protege. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, andai em Jesus, arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. A tradição nossa igreja tem por tradição fazer isso e fazer aquilo, porque é tradição, é costume da igreja, é mandamento da igreja, mas se não está aqui, é coisa podre, é coisa mentirosa, é coisa humana que só causa divisão, contenda. O que está escrito aqui é para salvação. Então nós temos que entender, buscar aqui em Jesus Cristo, no Novo Testamento, no que é novo, no sangue do Cordeiro que foi derramado em sacrifício vivo, santo, puro e agradável a Deus. Sacrifício inigualável, que até o que a lei não podia aperfeiçoar, Cristo aperfeiçoou pelo seu sacrifício. Então não é simples costume, não é simples tradição. Tradição vem dos homens. Mas essa igreja já tem 150 anos e todas as vezes nós fazemos assim. Vocês veem que existe luterano até hoje. Por que os luteranos estão vivendo o que Lutero ensinou no ano 1500? Porque não cresceram. Os calvinistas da mesma forma. E nós estamos em crescimento. Nós precisamos buscar aperfeiçoamento. Não, mas como era em 1500, quando foi em 1300, lá no ano de 1700 foi fundada a igreja.
E de lá para cá é tudo igual, porque a tradição vem seguindo o homem, vem trazendo a doutrina dele, e as pessoas esquecem de buscar em Deus, porque um profeta lá no ano tal disse tal coisa, mas Jesus vem desde há 2000 anos nos ensinando. Nós vamos ouvir quem? Um profeta? Uma profetisa? Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Se estiverem em comunhão com a palavra, amém. Se não estiverem, então nós não vamos seguir, não. Nós vamos obedecer Jesus Cristo. É a nossa escolha. É a minha escolha, tem que ser a sua também. Vamos ver em 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler o versículo 16 até o 18. Diz assim: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais. Lá os judeus, os gentios, a quem Pedro havia escrito esta carta, e para nós também, ele está nos dizendo: Deus resgatou você do mundo através do sacrifício dele. Não foi com prata nem com ouro. Vocês foram resgatados pelo sangue precioso de Jesus. Jesus tirou vocês daquela maneira vã de viver, daquela tradição que vocês receberam de vossos pais. Então toda a tradição humana, todo aquele costume humano, nós não estamos seguindo. Nós estamos seguindo o que diz a palavra de Deus. E o que diz a palavra de Deus? Todo aquele que crer, aquele que obedecer e for batizado, será salvo. O que faremos, varões e irmãos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom da vida eterna. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E você está cumprindo a vontade de Jesus Cristo, estes 2 mandamentos do Senhor: se abster da carne sufocada, da prostituição, se abster do que é oferecido ao ídolo. Bem fazeis, se assim cumprirdes estas palavras, bem vos vá. Então nós temos que obedecer a palavra de Deus. Isso não é tradição, isso é escritura de Deus, está escrito na palavra do nosso Salvador Jesus Cristo. Então vamos olhar para as Escrituras, o Novo Testamento no sangue do Cordeiro. Jesus morreu em nosso lugar e Ele deixou aqui as suas ordenanças. Eu não vou olhar para a sombra, para o Velho Testamento. Nós vamos olhar para o vinho novo, vamos mudar o nosso ser, vamos santificar a nossa vida, vamos ser odres novos para suportar o vinho novo e ao Espírito Santo. Vamos ter uma vida transformada, uma vida de justiça, uma vida santificada, para termos condição de suportar o poder de Deus que habita em nós. Porque se você na carne não tiver transformado a sua vida, você ainda é um odre velho, e o Espírito Santo descer sobre você, a palavra diz que o odre se rompe, você não suporta o poder de Deus na tua vida. Mas se você é uma pessoa santificada, você é escolhido, escolhida, você é abençoada, então o Espírito Santo habita em você. E deixa o Espírito fazer as obras na tua vida, renovar o teu ser, tomar conta de todos os cantinhos do teu coração, da tua vida. Deixa o fogo do Espírito aquecer o teu coração, a tua vida, e você sentir o poder de Deus em ti. E assim você possa fazer toda a vontade do Senhor Jesus Cristo com alegria, sabendo que o teu inimigo está em derredor buscando a quem possa tragar. Por isso levante a tua cabeça e lute em nome de Jesus Cristo. Seja vitorioso, vitoriosa em nome de Jesus Cristo. E ser vitorioso é permanecer fiel a Jesus. Ainda que venham lutas, ainda que venham tribulações, mas você permanecendo fiel, você é vitorioso. Sem blasfemar, sem ficar irado, sem condenar ninguém, sem culpar ninguém, mas dando graças a Deus por ter sido escolhido para estar na luta com o Senhor Jesus Cristo. Eis o nosso general à nossa frente. Vamos segui-lo, ele nos conduz à vida eterna. Que Deus te abençoe agora e sempre, a você e toda a tua família, e você possa verdadeiramente servir a Deus de coração e com sinceridade e amor.
Que Deus abençoe a você, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém.